A gente é um país em desenvolvimento, mas a gente gasta mais para funcionar que os Estados Unidos. O governo gasta no Brasil 36, 37% do PIB. Os Estados Unidos gastam 35%, só que 4% é defesa. Sem defesa, eles gastam 31%. A gente gasta 1% de defesa. Então, sem defesa, a gente gasta 36%. A gente gasta basicamente o que a Alemanha gasta quando você tira a defesa. A gente não tem as escolas da Alemanha, não tem o serviço público da Alemanha, etc. A França gasta bem mais. Então, a gente gasta muito para um país em desenvolvimento. Primeira coisa. A gente gasta 36% do PIB. Para você ter ideia, a Argentina gasta 25%, México gasta 25%, China gasta 25%, Turquia gasta 27% e a gente gasta 36%. Muito duro diminuir o gasto público numa democracia. Muito difícil. Numa autocracia é fácil. Numa democracia, diminuir gasto público, os deputados têm que votar leis que vão ser contra eles serem reeleitos. Então é muito difícil. Então a gente gasta muito. Segunda coisa, a gente está endividado. A gente deve 85%, 90% do PIB. Isso é uma dívida de país desenvolvido. Só que a gente paga uma fortuna por essa taxa, por essa dívida, porque se você baixa a taxa de juros, o câmbio explode. O europeu, por exemplo, a França tem 150% do PIB, 120% de dívida. Mas taxa de juros no euro, 2,20%. O que você quer que o europeu faça com o dinheiro dele? Vai comprar Brazilian Real? Australian Peso? Argentina Peso? Não. Ele fica no euro. Paciência. Então, quando você baixa a taxa de juros nesse país, você não tem fuga de moeda. No Brasil, você tem fuga de moeda se você baixa a taxa de juros. Então, o Brasil está numa armadilha onde ele gasta muito para funcionar e ele tem muita dívida. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que ter uma carga tributária alta, senão eu tenho déficit. Ok, o Brasil não tributa renda, porque quem vota imposto de renda é o Congresso, e o Congresso tem apoio de quem tem renda. Então, o Brasil não tributa renda. CLT, o máximo de imposto que a gente tem é 27%. Nos Estados Unidos é 42%. Na França é 48%. Então, a gente não tributa renda. Como a gente gasta muito, a gente tem que tributar consumo. E se você tributa consumo, você tem que tentar tributar o que é fácil controlar, porque senão o pessoal vai sonegar muito. O que é fácil controlar? As montadoras. São 20 empresas, ou 40 se você soma as importadoras, você controla 40 empresas e você controla toda a receita. Então, tem uma carga tributária gigantesca nos carros, e é por isso que carro no Brasil é caro. O carro, quando você tira a carga tributária no Brasil, o carro no Brasil é um dos países mais baratos do mundo para comprar carro. Quando você tira a carga tributária, que é o que você falou no começo. Na reforma tributária que eles estão fazendo, o IVA, que vai ser 26%, 27%, que é o mais alto do mundo em país grande, mais alto do mundo, vai ter um imposto seletivo para carro, que a Anfávia está lutando contra. Porque se você mantém 26%, 27% para carro, você está diminuindo a carga tributária para carga, o governo vai perder receita. E o governo não pode perder receita. Eles precisam de dinheiro. Então, estão falando que vai ter um imposto seletivo para carro, que é o imposto do pecado para bebida, cigarro, etc. Carro provavelmente vai ter imposto seletivo também, e é uma coisa que a Anfávia está lutando contra, porque assim, nenhum lugar carro é taxado que nem no Brasil. Quer dizer, nenhum país grande, etc. Então, o carro, as montadoras no Brasil, basicamente, não ganham dinheiro. E, Sérgio, pensando, caso você ganhasse um cargo público aí, um ministro dos transportes, a gente falou de várias coisas aqui que afetam fatores macro, que eu acho que um ministro não tem capacidade de mudar, né? A renda da população, a taxa de juros, a tributação, né? E mais para a renda do que para o consumo. Mas, de qualquer forma, qual política que o Brasil poderia adotar para tentar melhorar isso aí? Que, sei lá, renovação de frota via sucateamento, fazer algum lobby no lado de imposto, alguma política de crédito, enfim. O que poderia ser feito no Brasil para tentar melhorar isso? Ou tem que ser muito uma melhora macro mesmo para abrir? O que acontece, o Brasil tem uma característica, o americano fala, justice delayed
is justice denied. A justiça no Brasil não funciona. No Brasil é o seguinte, você deve dinheiro para alguém, se você não pagar, você vai dever durante 10 anos. Você não paga. Aí o cara vai, te processa, você se defende, ele tenta travar dinheiro na sua conta, você não deixa dinheiro na sua conta, você não paga. Então, isso é uma coisa terrível no Brasil. Por exemplo, você deixar a multa na placa do carro é um crime para o mercado automobilístico. Porque isso aumenta a taxa de juros de financiamento de 4%, 5%, 6% ao ano. Porque quando você é um banco que o sujeito não paga a prestação, ele sabe que ele vai perder o carro. Mas vai levar de 1 a 2 a 3 anos para ele perder o carro. O que ele faz? Ele anda em faixa de ônibus, ele queima o farol, ele não olha os radar. Quando o banco recupera o carro tem o valor do carro em multa. Conclusão, o banco, como ele sabe que quando ele recupera o carro tem 20, 30 pau de multa, ele tem que cobrar mais cara a prestação de quem paga. Então, essa é uma coisa simples, só que o problema é o seguinte, se você bota a multa no CPF da pessoa e a pessoa não paga, como é que o governo vai recuperar esse dinheiro? Como é que ele faz com o carro? Ele recupera no IPVA quando você vende o carro. Tem gente que tem carro que tem tanta multa que o cara nem placa mais o carro. Paciência. Se um dia tiver uma blitz, ele perde o carro e acabou. Uhum. Porque o cara tem 50 pau de multa. Mas E até resolve um problema dele, né? Porque não vai precisar despachar o carro. Ele né? está usando o carro e pronto. Uhum. Então, essa é uma coisa simples de resolver. Mas é o seguinte, a arrecadação de multa vai desmoronar, porque ninguém vai pagar. E, você está devendo lá para o governo 10, 15 mil reais de multa. Fica devendo. Na Europa, não é assim que funciona. Você tem que pagar quando você deve dinheiro para o governo. Nos Estados Unidos também. Então, essa é uma coisa simples que o governo podia fazer. Outra coisa é o governo podia ajudar os bancos a fazer leis que você pode recuperar o carro em 3 meses quando o cara não paga. Mas aí entra o Congresso populista que, para proteger o coitado do devedor que comprou o carro e não paga a prestação, para ele não ficar a pé, porque coitado, né? Ele comprou o carro, não foi culpa dele, virou desempregado. Você protege o devedor, você aumenta a taxa de juros. Então, você sabe como é. O mercado financeiro, alguém tem que pagar. Então, os caras que pagam em dia, pagam para os caras que não pagam, que você leva 2 anos para recuperar o carro. Então, essa é uma coisa simples. O resto, você tem que mexer em imposto de renda, tem que aumentar a alíquota de imposto de renda, baixar imposto sobre consumo. O resto é complicado. É o país da meia entrada, né? Nesse caso, seria os juros pagando pelos que não pagam. Né? Exatamente. Uhum. Você sabe quanto o banco dá de desconto quando você não paga o cartão de crédito no Brasil? 90%. Você deve 30 mil reais no cartão de crédito, você paga 3 mil e acabou. Você não tem mais crédito com aquele banco. Mas o banco prefere receber 3 mil. Conclusão, taxa de juros no cartão de crédito no Brasil é uma fortuna, porque alguém tem que pagar para aqueles que não pagam. Se você gostou desse corte, certamente vai gostar do episódio completo. Então, clica aqui que você pode assistir ele na íntegra. Ou então, você pode clicar nesse vídeo e ver mais um corte desse episódio. Até a próxima.